29. Copie System capítulo 281, esperando pelo dia em que você se arrependerá disso. Autor, Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. Shin olhou para o rosto sombrio de Yazi Hyuga, que parecia como se alguém da família dele tivesse acabado de morrer, e ficou sem palavras. Eu o matei. Só diga ao terceiro Hokage. Você acha mesmo que o Hiruzen Sarutobi pode exigir uma explicação de mim? Além disso, Yazi Hyuga, você não está nem um pouco preocupado com por que o líder da delegação de Kuma estava aqui? As palavras de Shin trouxeram Yazi de volta à realidade. Ele percebeu que a questão mais importante era, por que o líder da delegação de Kuma estava no complexo Hyuga? Por quê? Yazi perguntou a Shin. Como única testemunha, Shin era o único a quem ele podia perguntar. O líder da delegação de Kuma veio atrás de Hinata. Ele queria sequestrá-la. Então, ele me encontrou e, bem, teve seu fim glorioso. Shin contou toda a história diretamente a Yazi. Ao ouvir isso, Yazi explodiu em fúria. Que audácia de Kumogakure! Invadir o complexo Hyuga para cometer um crime. Será que eles achavam que o clã Hyuga era uma presa fácil? Você está pensando, Kuma acha que o clã Hyuga é uma presa fácil? Shin perguntou, observando a expressão de Yazi oscilar entre raiva e cálculo. Como você sabia? Yazi ficou momentaneamente atordoado. Como Shin sabia dos seus pensamentos? Só um palpite. Qualquer um pensaria isso nessa situação. Shin deu de ombros. Ele não conseguia ler mentes. Mas você tem razão. Kuma acha que o clã Hyuga é uma presa fácil. Caso contrário, eles não teriam te atacado. Kuma claramente cobiça a Kekkei do seu clã. Eles também não cobiçam o Sharingan dos Uchiha. Claro que sim. Mas eles não tinham os Uchiha como alvo. Claramente, eles acham que os Hyuga são um alvo mais fácil. O tom de Shin era neutro, mas Yazi percebeu o desdém subjacente. O clã Hyuga definitivamente não é mais fraco que o clã Uchiha. Yazi retrucou defensivamente, com seu orgulho ferido. Não se iluda. Os Uchiha estão muito à frente dos Hyuga. Aos olhos de Shin, a diferença entre os Hyuga e os Uchiha era imensa. Ele não sabia sobre o período dos reinos combatentes, mas, atualmente, os Hyuga estavam completamente superados. Mesmo após o massacre Uchiha, o sobrevivente Itachi Uchiha ainda conseguiu acabar com todo o clã Hyuga. Ser desprezado daquela forma deveria ter enfurecido Yazi, que valorizava a honra de seu clã acima de tudo. Ele deveria ter desafiado Shin, mas sabendo que seria inútil, Yazi conteve sua raiva. Já que você salvou minha filha, o clã Hyuga assumirá a responsabilidade por esse assunto, disse Yazi seriamente. Ponto de interrogação. Shin o encarou, perplexo. Yazi era um idiota. Você salvou Hinata. O clã Hyuga não deixará nosso benfeitor levar a culpa. Direi ao terceiro Hokage que matei o líder da delegação de Kumo. Yazi declarou, com razão. Ele acreditava que, dada a posição do clã Hyuga, mesmo que ele admitisse ter matado o líder da delegação de Kumo, o terceiro Hokage não os puniria severamente. Além disso, Kuma estava claramente errado desta vez. Yazi estava confiante. Isso também pagaria a dívida que ele tinha com Shin Uzumaki. Yazi não gostava de dever nada a ninguém, principalmente a Shin. Bem, você certamente tem integridade. Shin fez um sinal de positivo com o polegar para Yazi, depois pegou a mão da confusa Hinata e saiu. Yazi pode agir como um durão agora, mas será que vai chorar depois? Shin estava ansioso para ver como isso se desenrolaria. Ele pretendia ajudar Yazi levando Hinata embora, mas Yazi recusou. Shin não era do tipo que forçava sua ajuda aos outros. Então, ele apenas assistia ao programa. Ele ansiava pelo dia em que Yazi se arrependeria de sua decisão. Shin não deu mais atenção ao assunto. Ele foi passar um tempo com a pequena Hinata, na esperança de aumentar seu afeto. Ela era adorável, ele não queria forçá-la a ir embora. Queria que ela fosse com ele de boa vontade. Yazi foi examinar o cadáver. Ao ver o estado irreconhecível em que se encontrava, sua boca se contraiu e uma nova onda de medo em relação a Shin o invadiu. Se eu irritar Shin Uzumaki, vou acabar assim? Só de pensar nisso ele sentiu arrepios na espinha. Ele instruiu alguns membros do clã a pegar o cadáver mutilado e os seguiu até o terceiro Hokage. Já era tarde, mas Hiruzen ainda estava trabalhando na torre do Hokage. Yazi, o que foi? Hiruzen olhou para cima,
intrigado com a visita noturna de Yazi. Sandaime-sama, tenho algo importante para relatar. Yazi gesticulou para os membros de seu clã, que trouxeram o corpo do líder da delegação Kumo. Hiruzen levantou-se abruptamente. Embora o corpo estivesse espancado até ficar irreconhecível, o protetor de testa de Kumo revelou tudo. Yazi, o que aconteceu? Hiruzen perguntou gravemente. Sandaime-sama, este é o líder da delegação de enviados de Kumogakure. Ele veio à minha casa tentando sequestrar minha filha. Eu o confrontei e, na luta que se seguiu, eu o matei acidentalmente, relatou Yazi. Os dois membros do clã Yuga atrás dele pareceram horrorizados. Será que o chefe do clã realmente atacou com tanta força? Até Hiruzen esqueceu momentaneamente a identidade do homem, olhando para Yazi com descrença. Espancado até esse estado. Não foi um acidente. É claramente força bruta e intencional. Yazi, você deveria saber. Isso é problemático, disse Hiruzen, dando uma tragada em seu cachimbo, com o rosto marcado pela preocupação. Independentemente de Yazi ter agido intencionalmente, o líder da delegação de Kumo estava morto. Isso significava que as negociações de paz provavelmente estavam arruinadas. Yazi permaneceu em silêncio. Ele deixou a decisão para Hiruzen, confiando que o Hokage protegeria seu próprio povo. Sandaime-sama, espero que Kumogakure dê uma explicação ao clã Hyuga. Vou me retirar agora. Após um longo silêncio, Yazi saiu com os membros de seu clã, deixando Hiruzen sozinho com o cadáver. Vá, convoque o resto da delegação de Kumo. Hiruzen ordenou a um agente Ambo escondido. Hiruzen também ficou furioso. Como esses shinobi de Kumo ousam causar problemas em Konoha. Seu pensamento inicial ainda era buscar justiça para o clã Hyuga. Ele não acreditava que Yazi mentiria, Kumo claramente era o culpado. Logo, os membros restantes da delegação de Kumo foram trazidos. Eles sentiram problemas no momento em que foram convocados. Ao verem o cadáver do líder, eles compreenderam imediatamente. O plano deles havia sido exposto. E ele havia sido espancado tão violentamente que estava irreconhecível. Os shinobi de Konoha são muito cruéis. Se não fosse pelas roupas, eles não teriam reconhecido seu capitão. Copie System capítulo 282. Tudo pela vila no escritório do Hokage. Hiruzen Sarutobi encarou o restante dos shinobi de Kumo, com uma expressão sombria. Senhores, creio que uma explicação é necessária. A aura imponente de Hiruzen oprimia os shinobi de Kumo. Como veterano de inúmeras batalhas, sua presença por si só era intimidante, fazendo os shinobi recuarem. Eles trocaram olhares. Vieram ali preparados para morrer, o que havia a temer agora. Pensando nisso, eles perderam o medo de Hiruzen. Um dos shinobi de Kumo zombou dele. Terceiro Hokage, você nos deve uma explicação. Por que nosso capitão morreu em Konoha? Você está tentando provocar uma guerra com Kumogakure. A acusação ríspida do shinobi de Kumo fez Hiruzen querer gritar. Aqueles desgraçados estavam distorcendo a verdade. Seu capitão invadiu o complexo Hyuga, tentando sequestrar a filha do chefe do clã. Ele foi morto pelo chefe do clã em legítima defesa. Você está negando isso? Hiruzen bateu o punho na mesa com raiva. Ridículo. Foi claramente você quem matou nosso capitão. Entregue o assassino ou prepare-se para a guerra. Os shinobi de Kumo permaneceram desafiadores, ameaçando Hiruzen com a guerra. O rosto de Hiruzen ficou pálido. O Hokage de Konoha, ameaçado por alguns shinobi de Kumo. Entregar o chefe do clã Hyuga é impossível. Eu o representarei e deixarei o assunto de lado. Que isso seja o fim. Hiruzen cedeu e deu um passo para trás. Ao ver isso, os olhos do shinobi de Kumo brilharam. O terceiro Hokage não quer guerra. Não. Vocês devem entregar o assassino, ou declararemos guerra a Konoha. O rosto de Hiruzen ficou lívido. Eles estavam abusando da sorte. Quando ele estava prestes a perder a paciência, Danzo abriu a porta de repente e entrou. Concordamos com seus termos, disse Danzo sem emoção. Danzo, o que você está dizendo? Hiruzen olhou para Danzo com raiva. Podemos concordar, mas vocês devem assinar um tratado de paz com Konoha imediatamente. Sem guerra. Danzo ignorou Hiruzen e se dirigiu ao shinobi de Kumo. Naturalmente. Os shinobi de Kumo concordaram prontamente. De qualquer forma, não queriam continuar a guerra. Dessa forma, ainda poderiam obter o Byakugan do clã Hyuga. O que havia para recusar?
Após mais discussões, os shinobi de Kumo foram embora. Hiruzen se virou furiosamente para Danzo. Danzo, você está planejando sacrificar um membro do clã Hyuga pela paz? TCH Hiruzen, se você realmente discordava, deveria ter me impedido antes, não esperado até que eles saíssem para me confrontar. Danzo zombou de Hiruzen. Se Hiruzen não tivesse concordado, ele não teria permanecido em silêncio durante as negociações. Além de um fraco protesto inicial, ele não expressou nenhuma objeção. Isso significava que Hiruzen havia aprovado tacitamente. Reclamar agora é só hipocrisia. Danzo se virou e saiu, deixando Hiruzen sentado sozinho em silêncio no escritório do Kage. Yazi, peço desculpas. Pela paz da vila, você deve ser sacrificado. Konoha não pode suportar outro conflito agora. Um lampejo de culpa cruzou os olhos de Hiruzen, mas se era genuíno ou fingido, só ele sabia. Na manhã seguinte, Yazi Hyuga foi chamado. Ele aguardava ansiosamente a explicação de Hiruzen. Em vez disso, Hiruzen exigiu uma explicação dele. Yazi, eu sei que isso é injusto com você, mas não há outra saída. Konoha realmente não pode se dar ao luxo de uma guerra com Kumogakure. Por favor, suporte esta dificuldade. Tudo é pela vila. Hiruzen deu um tapinha no ombro de Yazi, dando o veredito. Tudo pela vila. Com essas palavras, Hiruzen pretendia que Yazi se sacrificasse pela paz. Se fosse Shin Uzumaki, ele teria dado um tapa em Hiruzen e dito para ele enfiar a vila dele, onde o sol não brilha. Mas Yazi Hyuga era um covarde inútil. Ele nem ousou demonstrar sua raiva por Hiruzen. Yazi saiu do escritório do Kage, com o rosto inexpressivo. Só ele sabia da turbulência que o assolava. Arrependendo-se agora. Shin observou com uma expressão divertida. Yazi, impassível, voltou seu olhar vago para Shin. Sim, ele se arrependeu. Se tivesse deixado Shin assumir a culpa, talvez não estivesse naquela situação. Mas por alguma razão, Yazi não revelou que Shin Uzumaki havia matado o líder da delegação de Kumo. Ao mesmo tempo, Yazi se perguntou como Shin sabia o que havia acontecido no escritório do Kage. Ele não se deu ao trabalho de perguntar. Seu coração parecia morto. Ele retornou ao complexo Hyuga. Hora de apimentar um pouco as coisas. Shin observou a figura de Yazi se afastando, um plano se formando em sua mente. Se tudo seguisse a história original, Yazi Hyuga morreria no lugar de Yazi. Mas Shin queria mudar as coisas, sacudir o estagnado mundo shinobi e criar um grande incidente. Este mundo shinobi chato. Vou torná-lo mais interessante. Yazi Hyuga, espero que você aproveite esta oportunidade. Só estou dando a você pelo bem da Hinata. Tendo atingido o ápice da força, Shin se viu sem oponentes dignos. Causar o caos era seu único passatempo restante. Causar problemas no mundo shinobi parecia atraente. Ao contrário dos outros, Shin não ansiava por paz. Ele entendia que a paz verdadeira e permanente era impossível. Onde quer que existissem pessoas, havia conflito. A guerra era apenas uma extensão desse conflito. Infelizmente, os tolos do mundo shinobi não conseguiram entender essa verdade simples. Shin retornou calmamente ao complexo Hyuga e levou a pequena Hinata para passear. Enquanto isso, Yazi Hyuga reuniu os anciãos Hyuga para uma reunião. Ele explicou a situação para eles. Colidir. Um dos anciãos Hyuga bateu sua xícara no chão, quebrando-a. Incrível. O clã Hyuga serviu Konoha fielmente, derramando sangue e suor. Como Hiruzen Sarutobi ousa nos tratar assim? Entregar o chefe do clã. Se fizessem isso, como o clã Hyuga conseguiria manter a cabeça erguida no mundo shinobi novamente? Não aceitaremos essa humilhação, declarou o grande ancião Hyuga. Tenho uma proposta. Yazi, como chefe do clã, não pode ser sacrificado. Mas Izazi e Yazi são gêmeos idênticos. Talvez Izazi pudesse tomar o lugar dele, sugeriu o terceiro ancião Hyuga. Os olhos dos outros anciãos brilharam. Foi uma ideia brilhante. Salvaria o chefe do clã, preservaria a honra do clã Hyuga e impediria que o Byakugan caísse nas mãos do inimigo. Izazi era da família secundária, marcada com o selo amaldiçoado do pássaro engaiolado. A família principal podia controlar e destruir os cérebros dos membros da família secundária através deste selo, destruindo simultaneamente o Byakugan. Copy System Capítulo 283. Eu, Yazi Hyuga,
rebelde. O rosto de Yazi Hyuga estava incrivelmente escuro. Embora os anciões tivessem elaborado um plano para poupar sua vida, e seu irmão mais novo, Izazi, tivesse concordado, Yazi não sentia alegria. Ele não era insensível. Lembrando-se de seu vínculo de infância com Izazi, ele não suportava deixar seu irmão morrer em seu lugar. Nesse momento, Shin retornou com Hinata. Ele imediatamente notou Yazi sentado no pátio, com o rosto como uma nuvem de tempestade. Hinata, vá brincar sozinha. Shin bagunçou o cabelo de Hinata gentilmente e então caminhou até Yazi. O clã Hyuga planeja fazer com que seu irmão se sacrifique por você, certo? Shin perguntou, sentando-se ao lado dele. Yazi olhou para Shin Uzumaki com espanto. Como ele sabe de tudo? Vendo você com uma cara tão lamentável, decidi te oferecer uma oportunidade. Interessado? Perguntou Shin, sorrindo levemente para Yazi. Yazi instintivamente sentiu que o sorriso de Shin continha más intenções, mas seu desejo de salvar Izazi superou sua suspeita. Que oportunidade? Yazi perguntou. Ele queria salvar o irmão, e Shin Uzumaki claramente tinha o poder de ajudá-lo. Se Shin pudesse realmente salvar Izazi, Yazi até concordaria em deixar Shin levar Hinata. O que você acha do tratamento dado por Konoha ao clã Hyuga? Shin retrucou, sem responder diretamente à pergunta de Yazi. O rosto de Yazi ficou ainda mais sombrio. Honestamente, a decisão de Hiruzen Sarutobi desta vez o deixou profundamente decepcionado. O clã Hyuga lutou e sangrou por Konoha durante a guerra, mas agora estava sendo traído sem hesitação. Esta foi a primeira vez que o clã Hyuga sofreu tamanha humilhação, e Yazi ficou naturalmente chateado. Para Konoha, o clã Hyuga é apenas um peão dispensável. Eles usaram você para negociar a paz hoje, podem fazer isso de novo no futuro. Você quer viver assim para sempre? O que você está tentando dizer? Yazi estreitou os olhos para Shin. Como chefe de clã, Yazi não era estúpido, ele já tinha uma ideia do que Shin estava sugerindo. Rebelde-se, Yazi. Não deixe Konoha oprimir você mais. Eles tratam você como cachorro. Você não tem coragem de revidar? O uso da palavra cachorro por Shin finalmente acendeu a fúria de Yazi. Para ser honesto, as palavras de Shin plantaram a semente da rebelião na mente de Yazi, mas ele rapidamente a suprimiu. Se o clã Hyuga se rebelasse, enfrentaria a aniquilação certa. Konoha jamais os deixaria ir. Vendo a hesitação de Yazi, Shin decidiu colocar mais lenha na fogueira. TSK. No período dos reinos combatentes, o clã Hyuga se posicionou ao lado do Senju e Uchiha como grandes clãs. Agora, você não tem essa coragem. Seus ancestrais se revirariam em seus túmulos. Ser oprimido e não reagir é uma coisa, mas abanar o rabo como um cachorro pedindo migalhas. Que clã patético. Suficiente. Yazi finalmente explodiu, levantando-se furiosamente e olhando feio para Shin. Com raiva agora. Estou errada? Você ainda sente algo por Konoha? Eles te tratam como ferramentas. As veias saltaram na testa de Yazi. Ele cerrou os dentes, seu Byakugan se ativando em sua fúria, o que o fez parecer particularmente ameaçador. Não fique aí parado, furioso e impotente. Isso só me faz menosprezar você ainda mais. Se decidir se rebelar, talvez eu possa te ajudar. Shin terminou de falar e saiu, deixando Yazi sozinho, contemplando a situação. Resta saber se Yazi conseguiria engolir o insulto. Se ele fosse realmente madeira podre, não havia sentido em tentar apoiá-lo. Depois que Shin foi embora, Yazi permaneceu, perdido em pensamentos. Como diz o ditado, quanto mais você aguenta, mais irritado fica. Quanto mais você recua, mais você perde. Agora, Yazi sentia que estava perdendo cada vez mais. Eu, Yazi Hyuga, vou me rebelar. Após longa deliberação, alimentada pela raiva latente pelas palavras provocativas de Shin, Yazi tomou sua decisão. Shin Uzumaki, espero que você não me engane. A decisão de Yazi foi em grande parte baseada na oferta de ajuda de Shin. Se Shin o traísse, o clã Hyuga estaria condenado. No fim, Yazi escolheu confiar em Shin Uzumaki, colocando o destino de todo o seu clã nas mãos de Shin. Ele jurou que nunca imaginou que faria uma aposta tão imprudente. Parece que você já se decidiu. Shin voltou com um sorriso. Uma deserção de todo o clã Hyuga. Que tipo de impacto isso teria no mundo shinobi? Se falhassem,
Os Seiga seriam considerados traidores, sua vergonha seria registrada na história e provavelmente teria pouco impacto no mundo. Mas se tivessem sucesso, as consequências seriam enormes. Shin Uzumaki, a vida de todo o clã Hyuga está em suas mãos agora. Espero que não traia minha confiança. Yazi olhou profundamente para Shin. Relaxe. Sou um homem de palavra, disse Shin, dando tapinhas confiantes no peito. Esqueça a rebelião. Eu só quero liderar o clã Hyuga para longe desta vila fria e cruel. Yazi suspirou. Atacar a torre do Hokage, colocar um clã contra uma vila inteira. Yazi não estava considerando esse caminho suicida. Ele só queria deixar Konoha com seu clã. Yazi então saiu para convocar secretamente uma reunião com os anciãos Hyuga. O quê? Irmãozão, você quer desertar de Konoha? Hisashi Hyuga, também presente, encarou o irmão em choque. Será que foi mesmo ideia do irmão dele? Isso mesmo. Konoha nos traiu primeiro, disse Yazi com firmeza. Tendo tomado sua decisão, ele não vacilaria. Yazi, você percebe que essa decisão pode levar o clã Hyuga ao abismo. O grande ancião Hyuga alertou. Eu sei. Mas o clã Hyuga pode morrer de pé, nós jamais viveremos de joelhos. Yazi cerrou os punhos. Ficar em Konoha e entregar o próprio irmão. Mesmo com a ruptura entre as famílias principal e secundária, eles ainda estavam ligados por laços de sangue. Você é o chefe do clã. Você decide. Espero que assuma a responsabilidade por todo o clã Hyuga. O grande ancião Hyuga suspirou e assentiu. Ele não obstruiria a decisão de Yazi. Também não conseguia engolir o insulto. Hiruzen Sarutobi tinha ido longe demais. O grande ancião, mais velho que Hiruzen, lembrou-se dos dias de glória do clã Hyuga. Quem ousou intimidar o Seiga naquela época? Agora, diante de tamanha humilhação, sua raiva ardia. Às vezes, a dignidade era mais importante que a vida. Fique tranquilo, grande ancião. Eu não teria tomado essa decisão sem um triunfo. Shin Uzumaki prometeu ajudar. Yazi revelou o envolvimento de Shin, na esperança de tranquilizar os anciões. Copy System Capítulo 284. Os defeitos do clã Hyuga. Chefe do clã, Shin Uzumaki realmente ajudará. Tem certeza absoluta disso? Depois que os anciões Hyuga partiram, Hisashi Hyuga permaneceu, perguntando ao seu irmão Yazi com uma mistura complicada de emoções. Hisashi, pode me chamar de Big Brother. Desde que Yazi se tornou chefe do clã, Hisashi passou a tratá-lo obedientemente pelo título, seguindo a tradição Hyuga. Tudo bem. Grande irmão. Você provavelmente acha que essa decisão de desertar de Konoha é loucura, não é? Sinceramente, eu também acho. O rosto normalmente estoico de Yazi mostrou um raro toque de desamparo. Mas Hisashi, não temos escolha. Ficar aqui significa ser tratado como peões descartáveis. Embora as provocações de Shin tenham desempenhado um papel em sua decisão, foi apenas uma pequena parte. A causa raiz era o próprio ressentimento latente de Yazi. Hiruzen Sarutobi o havia traído sem sequer consultá-lo, sacrificando seus próprios aliados em nome da paz. Esta vila não era mais a Konoha que o clã Hyuga jurou proteger. O coração de Yazi esfriou. Hisashi permaneceu em silêncio. Sabia que, se seu irmão não tivesse tomado essa decisão drástica, ele teria sido sacrificado no lugar de Yazi. Honestamente, Hisashi não se sentia disposto a morrer pelo irmão. Eles eram gêmeos, mas seus destinos eram tão completamente diferentes. Mas agora, vendo seu irmão optar pela deserção de todo o clã, Hisashi sentiu uma onda de emoção. Ele acreditava que Yazi estava fazendo isso, pelo menos em parte, para salvá-lo. E ele não estava totalmente errado. Yazi não suportava ver o próprio irmão se sacrificar, principalmente por ele. Hisashi, vá fazer os preparativos. Preciso falar com Shin Uzumaki. Yazi decidiu falar com Shin novamente, esperando que ele pudesse ajudá-los com o primeiro passo crucial. Yazi encontrou Shin perto do lago, com a pequena Hinata ao lado dele, parecendo perturbada. Ao ver Yazi se aproximando, Hinata ficou ainda mais ansiosa, apertando a mão de Shin. O que fazemos, Shin? Relaxa, Hinata. São só alguns peixes mortos. Yazi não vai se importar, disse Shin, dando um tapinha na cabeça dela para tranquilizá-la. Ao ouvir isso, Yazi imediatamente olhou para o lago. Vários peixes flutuavam de barriga para cima,
claramente mortos. Yazi amava seu peixe. Normalmente, ele ficaria furioso. Mas naquele momento, ele não dava a mínima para o peixe. Shin, preciso da sua ajuda, disse Yazi diretamente. Fala. Ajudar você não é problema, já que eu já prometi. Shin esperava que Yazi agisse. Ajudá-lo não seria problema, contanto que Yazi não recuasse agora. Preciso que você tire as mulheres, crianças e idosos do clã Hyuga de Konoha. Você consegue fazer isso? Yazi compreendia as consequências da deserção. Konoha jamais permitiria isso. Uma batalha era inevitável. Ele precisava garantir a segurança dos não combatentes primeiro. Sem problemas. É simples para mim. Reúne-os. Shin assentiu para Yazi. Aliviado, Yazi foi imediatamente providenciar. Não se importava com como Shin faria isso, apenas que ele pudesse. Shin, o pai está bem? Hinata perguntou, puxando as roupas de Shin. Hinata, crianças pequenas não devem se preocupar com assuntos de adultos. Oh. Hinata assentiu, embora não entendesse completamente. Yazi agiu rapidamente. Logo, reuniu as mulheres, crianças e idosos do clã, mais de 100 pessoas, e os trouxe para Shin. Shin transportou todos diretamente para a dimensão Kamui. Era espaçosa o suficiente. Eles trouxeram comida e água, o suficiente para durar um mês, embora não fossem ficar lá por tanto tempo. Yazi, inicialmente preocupado, entrou na dimensão Kamui para verificar. Ao ver todos acomodados, ele finalmente se sentiu à vontade. Cuide de Hinata, disse Yazi solenemente para Shin. O que houve com as últimas palavras? Relaxa, eu não vou te abandonar. Se tiver algum problema, eu com certeza vou ajudar. Pelo bem de Hinata, Shin o salvaria. Além disso, foi ele quem instigou essa deserção em primeiro lugar. Yazi não disse mais nada e saiu do pátio, indo em direção ao campo de treinamento Hyuga. O campo de treinamento era grande, e todos os shinobi do clã Hyuga estavam reunidos lá. Eles já sabiam da decisão de Yazi, e Zazi os havia informado. Eles estavam desertando de Konoha. Como membros da família secundária, eles não tinham escolha a não ser seguir a decisão da família principal, mesmo que isso os levasse à ruína. Seus pais e filhos foram transferidos para um lugar seguro. Vocês não precisam se preocupar com nada. Agora, estamos deixando Konoha. Yazi pegou seu protetor de teste e riscou uma linha com uma kunai. Os outros ninjas Hyuga hesitaram por um momento, depois seguiram o exemplo, marcando suas bandanas com o símbolo de um ninja desaparecido. Vamos. Yazi não desperdiçou palavras. Os membros do clã sabiam o motivo da deserção. Embora relutantes em deixar Konoha, eles apoiaram o líder do clã. Eles foram injustiçados. Não foi culpa deles, mas o clã Hyuga foi forçado a arcar com as consequências. Seu orgulho não conseguia aceitar. Sair pelos portões do complexo Hyuga significava sua deserção completa. Não havia como voltar atrás. Yazi não sabia o que o futuro reservava, mas se recusou a ficar em Konoha e sofrer mais humilhações. O movimento em larga escala do clã Hyuga naturalmente alertou a Anbu, que os estava observando de perto recentemente. Um agente da Anbu imediatamente relatou a Hiruzen Sarutobi. Hiruzen, que estava cuidando dos assuntos da vila, saiu correndo do escritório do Kage ao receber a notícia. Ele sabia que sua maneira de lidar com a situação havia irritado o clã Hyuga e planejava apaziguá-los mais tarde. Mas ouvir o relato da Anbu de que todo o clã Hyuga havia se transformado em ninjas desaparecidos o chocou. Abandonando todos os outros assuntos, Hiruzen foi pessoalmente interceptar o Hyuga, ordenando que a Anbu também se mobilizasse. Eles tinham que deter o clã Hyuga a todo custo. Hiruzen não esperava que Yazi Hyuga reagisse tão drasticamente. Copy System Capítulo 285. O clã Hyuga contra Konoha. Assim que o clã Hyuga estava prestes a deixar Konoha, Hiruzen Sarutobi, liderando um esquadrão de Anbu, finalmente os interceptou. Yazi, qual é o significado disso? Hiruzen perguntou, seu rosto contorcido de raiva ao notar os arranhões nos protetores de testa. Não é óbvio. A partir de hoje, o clã Hyuga rompe todos os laços com Konoha. Yazi respondeu calmamente, embora já estivesse se preparando para uma briga. Por quê? Hiruzen perguntou, magoado. O segundo clã mais proeminente de Konoha, desertando assim sem mais nem menos. Por quê?
O terceiro Hokage estava pronto para sacrificar minha vida, e você me pergunta por quê? Yazi olhou para Hiruzen com descarada zombaria. Yazi, você entendeu errado. Konoha nunca teve a intenção de sacrificar você. Hiruzen começou, mas suas palavras soaram vazias. Ele realmente não pretendia sacrificar Yazi. O clã Hyuga jamais concordaria com isso. Seu plano era fazer com que os Hyuga oferecessem outra pessoa importante para apaziguar Kumogakure. Não me sacrificar, mas sacrificar um dos meus membros do clã. Kumogakure foi o agressor, mas o clã Hyuga deve pagar o preço. Por quê? A voz de Yazi era glacial. Suas perguntas incisivas deixaram Hiruzen sem palavras. Traço. Yazi Hyuga finalmente está mostrando alguma coragem. Shin observou a cena se desenrolar à distância. Era exatamente isso que ele queria ver. Hinata não estava com ele. Ele havia enviado para a terra dos redemoinhos, confiando a Mikoto e aos outros, para que ele pudesse assistir ao desenrolar do drama. Se o único objetivo de Shin fosse a deserção do Hyuga, ele poderia ter teletransportado o clã inteiro para longe facilmente. Mas Shin queria mais. Ele queria ver as faíscas voarem quando os Hyuga desertores se chocassem com Konoha. Nesta peça, Konoha e o Hyuga eram os atores principais, e Shin era o público ansioso. Shin observou calmamente, curioso para ver como Hiruzen lidaria com isso. Mas independentemente da resposta de Hiruzen, uma luta era inevitável. Os Hyuga haviam cruzado pontos sem retorno, e Hiruzen não podia deixá-los partir. Yazi, tudo é pela vila. Você entende os horrores da guerra. Você realmente deseja começar outra? Se Konoha entrar em guerra com Kumo, incontáveis ninjas morrerão, implorou Hiruzen com veemência. Sacrificar um Hyuga pela paz lhe parecia uma troca razoável. Ele esperava que os Hyuga ficassem insatisfeitos, mas nunca imaginou um ato tão extremo quanto a deserção. Mas as coisas mudaram, em grande parte devido à influência de Shin. Sem Shin, mesmo que Yazi quisesse desertar, ele não teria condições. Partir com todo o clã, incluindo mulheres, crianças e idosos, teria sido impossível. Eles teriam sido um fardo, atrasando-os. Shin removeu esse fardo, libertando-os para agir. Hiruzen, sem saber do envolvimento de Shin, provavelmente teria um derrame se soubesse a verdade. Terceiro Hokage, pare de falarem pela vila. Konoha e o clã Hyuga não têm mais nada a ver um com o outro, declarou Yazi, resoluto. Até mesmo o clã Senju, os cofundadores de Konoha, havia desaparecido. Será que os Hyuga sofreriam o mesmo destino se permanecessem? Esse medo foi outro motivo para a firme decisão de Yazi de partir. Yazi, se você insiste em desertar, não tenho escolha a não ser impedi-lo. Hiruzen suspirou profundamente, percebendo que mais palavras seriam inúteis. Yazi estava determinado. Queremos apenas deixar Konoha em paz. Não temos a mínima intenção de ser inimigos de Konoha. Mas não nos force. Yazi ativou seu Byakugan e assumiu a postura do punho gentil. Atrás dele, os outros ninjas Hyuga fizeram o mesmo, com os olhos brancos brilhando, prontos para a batalha. Menor estilo fogo, técnica da grande chama. Maior. Hiruzen formou selos de mão e liberou uma torrente de chamas intensas em direção ao clã Hyuga. Menor 8 trigramas, palma de vácuo. Maior. Yazi e Izazi Hyuga combinaram seus ataques, conseguindo bloquear com dificuldade o ninjutsu de Hiruzen. No momento em que Hiruzen atacou, os agentes Danbu também se moveram, lançando seu ataque contra os ninjas Hyuga. Ataquem. Mostrem a eles a força do clã Hyuga. Os ninjas Hyuga lutaram ferozmente. O estilo punho gentil provou ser eficaz, com sua capacidade de bloquear pontos de chakra, incapacitando muitos Zanbu. Um ninja incapaz de usar chakra ficou efetivamente aleijado. Entretanto, os Hyuga não tinham ataques à distância. Embora os 8 trigramas, palma de vácuo oferecessem alguma variedade, nem todos conheciam a técnica. Hiruzen não havia trazido muitos Zanbu, e eles lutaram para conter os Hyuga. Vendo isso, Hiruzen enviou um agente da Anbu para convocar reforços de Konoha. Clã Hyuga, avancem! Gritou Yazi. Seu objetivo não era lutar, mas escapar de Konoha. A retaliação podia esperar. Ele sabia que não conseguiriam derrotar toda a força de Konoha. Konoha tinha dezenas de milhares de ninjas. Vocês não vão a lugar nenhum. Hiruzen bloqueou Yazi e Izazi, com o rosto sombrio. Ele não podia deixar os Hyuga desertarem,
mesmo que isso significasse exterminá-los. Isso era sobre a autoridade e estabilidade de Konoha. Se os Hyuga desertassem com sucesso, o que os outros clãs pensariam? O ostracizado clã Uchiha ficaria tentado a seguir o exemplo. Isso não podia acontecer. Ele tinha que cortar o mal pela raiz. Irmãozão, pegue o clã e vá embora. Eu vou segurá-los, disse Zazi com firmeza. Ele sentia que devia a vida ao irmão, morrer ali não seria lamentável. É inútil. Yazi recusou. Zazi não era forte o suficiente. Sozinho, ele não duraria muito contra Hiruzen, muito menos contra Anbu. Mesmo juntos, eles mal conseguiam conter Hiruzen. Copy System capítulo 286. Chega o jogador substituto. O clã Hyuga é realmente fraco. Se fosse o clã Uchiha, escapar de Konoha não seria problema algum. Shin observava o Hyuga atolado, balançando a cabeça. As forças principais de Konoha ainda nem haviam chegado, e já estavam encurraladas por Hiruzen e algumas dezenas de Anbu. Quando os reforços de Konoha chegassem, os Hyuga provavelmente seriam exterminados em minutos. Parece que tenho que intervir. Shin ativou seu Nini Tomoyo Rini Tensegan. Ele não esperava que os Hyuga lutassem para sair sozinhos. Ele pretendia ajudar, mas não planejava intervir pessoalmente. Lidar com Hiruzen pessoalmente parecia inferior a ele. Os olhos de Shin piscaram levemente, exercendo seu poder ocular. Yazi Hyuga, que estava bloqueando os ataques de Hiruzen, de repente sentiu seu corpo se mover sozinho. O que está acontecendo? Yazi entrou em pânico internamente. Perder o controle do próprio corpo foi assustador. Entretanto, apesar de perder o controle, seu corpo se movia com incrível fluidez, desviando sem esforço dos golpes de Hiruzen. Hiruzen, empunhando seu cajado adamantino, balançou rapidamente, mas não conseguiu acertar um único golpe em Yazi. Estreitando os olhos, Hiruzen recuou alguns passos, sentindo que havia algo errado com Yazi. Antes, Yazi só conseguia bloquear seus ataques desesperadamente. Agora, ele desviava de tudo com facilidade. Era como lutar contra uma pessoa completamente diferente. Ele estava escondendo sua verdadeira força antes. Claro que não. Como Yazi poderia se conter agora? Ele desejava poder liberar 10 vezes mais poder. A verdade é que Shin agora controlava o corpo de Yazi. Isso explicava a mudança drástica. Esquivando-se do golpe descendente do cajado de Hiruzen, a mão de Yazi de repente formou um Rasengan, lançando em direção ao rosto de Hiruzen. Hiruzen, apesar de sua casca grossa, não estava disposto a levar um Rasengan no rosto. Ele rapidamente bloqueou com seu cajado adamantino. Ainda é rápido para um velho, Shin murmurou para si mesmo, observando Hiruzen ser lançado voando pelo impacto. Rasengan? Como você conhece o Rasengan? Hiruzen encarou Yazi em choque. Yazi ficou ainda mais chocado que Hiruzen. Ele também não conseguia explicar. Mas ele tinha uma suspeita. Talvez Shin Uzumaki tenha interferido, controlando meu corpo diretamente. Pensando nos métodos de Shin, Yazi sentiu um arrepio percorrer a espinha. Ser controlado era horrível, como se seu corpo não lhe pertencesse. Irmão mais velho. Izazi olhou para Yazi com espanto. Izazi, pegue o clã e vá embora, ordenou Yazi ao irmão. Embora seu corpo estivesse controlado, sua mente ainda era sua, ele ainda podia falar. Mas, sem rodeios. Não se esqueça, eu ainda tenho um trunfo, Yazi lembrou Izazi sutilmente. Izazi entendeu imediatamente e assentiu. Menor arte do punho suave, 8 trigramas 64 palmas. Maior. Yazi assumiu a postura do punho gentil. Os Anbu ao redor, junto com Hiruzen, foram envolvidos pelo padrão do trigrama Bagua. Então, ele atacou com uma velocidade estonteante. Seus punhos incendiaram o ar com a fricção, criando um efeito de fogo em torno de seus golpes. Parecia a técnica, pavão matinal, de Michigi do sexto portão dos 8 portões internos, ataques tão rápidos que geravam chamas por meio do atrito do ar. O que normalmente era uma técnica de alvo único tornou-se um ataque de área. A figura de Yazi ficou borrada dentro do padrão Bagua. Qualquer ninja atingido por seus punhos ou palmas morria instantaneamente. Apenas o terceiro Hokage conseguiu bloquear os golpes de Yazi. Após bloquear o ataque, Hiruzen recuou mais de 10 metros, com os braços doloridos. Seus ossos velhos não aguentavam mais. O taijutsu de Hiruzen não era fraco, mas a idade já havia cobrado seu preço.
Além disso, o poder absoluto desses ataques poderia ameaçar até mesmo um Kage. Ele só conseguiu bloquear porque o ataque não era direcionado exclusivamente a ele. Eu te julguei mal. Nunca imaginei que você escondesse sua força tão bem. Hiruzen olhou para Eze com extrema cautela. Escondeu a minha bunda. Sou eu quem está controlando ele. Shin, sentado num telhado próximo, não conseguiu conter uma reclamação interna. Yase não tinha esse tipo de poder, era tudo Shin. Yase não sentiu satisfação. Seus membros queimavam de dor. Shin controlava o corpo, mas Eze ainda sentia as repercussões. A explosão de poder havia tensionado seu corpo, ele só estava contendo os gemidos por orgulho. Izazi aproveitou a oportunidade e liderou os membros do clã Hyuga para longe de Konoha. Os ninjas Danbo que bloqueavam seu caminho foram todos mortos por Yazi, sob o controle de Shin. A rota de fuga deles estava livre. Hiruzen queria detê-los, mas foi imobilizado por Yazi. Yazi ficou apavorado, rezando para que Shin não desferisse outro ataque como aquele. Ele não achava que seu corpo aguentaria mais uma rodada. O Kage-sama. Nesse momento, a força principal dos ninjas de Konoha chegou. Embora alguns estivessem em missões, milhares se reuniram em pouco tempo. O espírito de Hiruzen se elevou. Ele imediatamente ordenou: o clã Hyuga desertou. Prendam-nos. Entre os ninjas que chegavam estavam membros dos principais clãs de Konoha. Ao ouvir a ordem, os Uchiha, Nara, Yamanaka, Akimichi, Aburame e outros membros do clã ficaram chocados. Isso é real. O clã Hyuga desertou. Não apenas uma pessoa, mas todo o clã desertou, tornando-se um ninja desaparecido. Olhando para Eze Hyuga e vendo o arranhão em seu protetor de testa, eles finalmente acreditaram. O clã Hyuga desertou. Fugakushi olhou para Eze, seus pensamentos ilegíveis. Ele sabia do recente infortúnio do Hyuga e até sentia um pouco de alegria. Mas agora, ao vê-los desertar, Fugaku não conseguia rir. Uma sensação de desconforto invadiu. Os outros clãs sentiram o mesmo. Eles entendiam a situação do Hyuga. Sua deserção, embora extrema, era compreensível. Ao mesmo tempo, eles admiravam a coragem do Hyuga. Ousar realmente desertar. Isso exigia coragem, o que talvez os tornasse o clã mais forte de Konoha em um sentido diferente. Eles se perguntavam se os Hyuga teriam algum triunfo escondido. Copy System Capítulo 287, o terceiro Fantoche Hakage vs. Hiruzen Sarutobi e os shinobi dos principais clãs de Konoha, incluindo os Uchiha, que não tinham amor pelos Hyuga, hesitaram e não atacaram imediatamente o clã desertor. Os únicos que obedeceram às ordens de Hiruzen Sarutobi e atacaram foram os membros do clã Sarutobi e os shinobi sem clã. O clã Sarutobi naturalmente seguiu o comando de Hiruzen, já que ele não era apenas o Hokage, mas também o chefe do clã. Quanto aos shinobi sem clã, sem laços com Hyuga, eles naturalmente obedeceram às ordens do Hokage. Isso está ficando problemático. Shin observou o número crescente de shinobi de Konoha. Controlar apenas Yazi não seria suficiente para lidar com isso. Yazi estava muito fraco. Mesmo com Shin controlando tudo, Yazi poderia, na melhor das hipóteses, enfrentar um oponente do nível Kage. Enfrentar um exército. Esqueça. Menor jutsu de invocação. Maior. Shin formou um selo de mão e bateu a palma da mão no chão. A marionete do terceiro Raikage se materializou diante dele. Shin-sama. A voz profunda do Oito Caudas ressoou no boneco enquanto ele se ajoelhava diante de Shin. O boneco não era mais controlado por Shin. Achando isso incômodo, Shin fez um acordo com o Oito Caudas. O Oito Caudas controlaria o corpo da marionete. Shin essencialmente concedeu ao Oito Caudas liberdade parcial em troca de coletar informações e reportá-las periodicamente. No entanto, o Oito Caudas não conseguiu escapar de verdade. O selo de Shin permaneceu, permitindo que ele controlasse a fera à vontade. Comparado aos seus irmãos besta com cauda, o Oito Caudas considerava sua situação atual bastante luxuosa. Ele até sentiu uma certa gratidão por Shin. Segurem-se o shinobi de Konoha, Shin ordenou ao Oito Caudas. O Oito Caudas não hesitou. Controlando o boneco do terceiro Raikage, ele avançou em direção às forças de Konoha. Embora incapaz de usar o Rinnegan, Tensegan, de Shin ou outros Kekkei Shinkai, o boneco ainda podia usar o ninjutsu e o taijutsu originais do terceiro Raikage,
junto com o poder do Oito Caudas. Shin liberou o controle sobre Yazi, que sentiu uma onda de pânico. Será que Shin o abandonaria agora que os reforços de Konoha haviam chegado? De repente, a consciência de Yazi mudou, encontrando-se em um espaço branco puro. Onde estou? Um espaço de genjutsu. Minha criação. A voz de Shin veio de trás de Yazi, assustando-o. Você parece um tanto perturbado. Pouca força mental, Yazi. Tá brincando comigo? Yazi praguejou internamente. Ser repentinamente puxado para um espaço de genjutsu era perturbador. Ele nunca tinha ouvido falar de tal coisa. Pode ir agora. Alguém vai cuidar do shinobi de Konoha para você. Com as palavras de Shin, o espaço em branco desapareceu e a consciência de Yazi retornou ao seu corpo. Nesse momento, a figura imponente do boneco do terceiro Raikage apareceu diante dele. Ele deve ser aquele que Shin Uzumaki mencionou que me ajudaria. Yazi olhou para o boneco, virou-se e saiu sem hesitar. Ele precisava se reagrupar com Isazi e os outros. Traço. A marionete do terceiro Raikage permaneceu como uma montanha imóvel, bloqueando o caminho dos shinobi de Konoha. Sua aura poderosa, como um trovão, os forçou a parar. Terceiro Raikage. Você não está morto. Hiruzen encarou o boneco, com uma expressão grave. A morte do terceiro Raikage foi conhecida em todo o mundo shinobi. Vê-lo vivo agora era chocante. Mas este não era o verdadeiro terceiro Raikage, era uma marionete feita de seu cadáver. Eu sou o Oito Caudas. A voz estrondosa do Oito Caudas machucou os ouvidos de Hiruzen. O manto de chakra do Oito Caudas envolveu o fantoche, e 5 caudas apareceram atrás dele. Modo besta com cauda. O Oito Caudas. Hiruzen ficou perplexo. O que estava acontecendo? Sua mente estava confusa. Killer B era o Jinchuriki do Oito Caudas, não era? Quando o falecido terceiro Raikage se tornou o hospedeiro. Deixando essas questões de lado, Hiruzen sabia que o recém-chegado era hostil. Talvez a deserção do Seiga estivesse ligada a isso. Caso contrário, eles não teriam ousado. O clã Hyuga desertou para Kunogakure. Hiruzen se perguntou. O pensamento fez seu rosto escurecer. A deserção do segundo maior clã de Konoha foi um golpe enorme. Isso não só enfraqueceu a força de Konoha, como também ameaçou a estabilidade interna. Os Seiga haviam estabelecido um precedente perigoso. Terceiro Raikage, aqui é Konoha. Você não é bem-vindo aqui. Hiruzen brandiu seu cajado de adamantino contra o boneco. Boom! O boneco bloqueou o bastão com uma mão. O golpe de Hiruzen, capaz de derrubar um prédio, foi facilmente detido. O terceiro Raikage original era famoso por seu taijutsu. Agora, vestido com uma capa de besta com cauda e em um estado de transformação parcial, o boneco estava ainda mais forte. Ele respondeu com um poderoso golpe de cotovelo. Hiruzen bloqueou apressadamente com seu cajado. A força imensa o lançou a dezenas de metros de distância, com sangue quase jorrando de sua boca. O cajado adamantino se transformou novamente em Ema, cujo rosto estava contorcido de dor. Até mesmo Ema, conhecido por seu corpo indestrutível, ficou ferido. Hiruzen, você está bem? Perguntou Ema. Estou bem. Consegui desviar a maior parte da força, disse Hiruzen, rangendo os dentes por causa da dor nos braços. Ele sentia como se seus ossos estivessem fraturados. Ataquem. Protejam o Hokage-sama. Os shinobi de Konoha avançaram. Embora intimidados pelo boneco semi-transformado, eles não abandonariam seu Hokage ou sua vila. Tome cuidado. Hiruzen os avisou. A breve troca de golpes lhe mostrou a força aterradora do oponente. Embora o ponto forte de Hiruzen fosse o ninjutsu, ele havia se dedicado tolamente ao taijutsu. Copie System capítulo 288. O professor de ninjutsu faz jus ao seu nome. Nem mesmo Hiruzen Sarutobi conseguiu resistir a uma única cotovelada do boneco do terceiro Raikage, muito menos a esses shinobi de Konoha. O boneco conseguiu matar vários deles com um único soco. Um jonin foi atingido diretamente pelo punho do boneco e foi lançado voando, colidindo com os shinobi atrás dele e matando-os instantaneamente. Essa coisa era um monstro. O jonin de elite não conseguiu bloquear nenhum soco. Além disso, a defesa da besta com cauda era incrivelmente forte. Uma saraivada de ataques concentrados de ninjutsu não conseguia rompê-la. Após um momento de recuperação,
Hiruzen imediatamente ordenou que os shinobi abaixo do nível Jonin recuassem. Mandar Chunin e Genin seria o mesmo que mandá-los para a morte. Jonin poderia pelo menos tentar protelar, embora o risco de morte ainda fosse extremamente alto. Não podemos ficar parados assistindo. Vamos atacar juntos. Nara Shikaku disse a Yamanaki Noishi e Akimichi Shoza. Eles não queriam lutar contra o Seiga antes devido ao seu bom relacionamento. Mas, diante de um inimigo externo, tiveram que agir. Menor técnica de manipulação de sombras. Maior. Nara Shikaku tentou controlar a marionete do terceiro Hokage com a técnica secreta de seu clã. No entanto, embora o jutsu do clã Nara fosse eficaz, a diferença de poder era enorme. Ele não conseguiu segurar o boneco nem por um momento. Com um baque, Nara Shikaku caiu de joelhos. Yamanaki Noishi e Akimichi Shoza correram para apoiá-lo. Shikaku, o que aconteceu? O jutsu saiu pela culatra. Receio não poder mais ajudar, disse Nara Shikaku com um sorriso irônico. Ele já havia usado a maior parte do seu chakra naquela tentativa, mas ainda assim não conseguiu controlar o oponente. Inoishi, fique aqui e cuide de Shikaku. Eu vou lutar, disse Akimichi Shoza a Yamanaki Noishi. Entre o trio e no Shikashu, apenas Shoza se destacava no combate direto. As técnicas de Shikaku e Noishi eram mais adequadas para funções de apoio. Tudo bem. Tome cuidado. Não se machuque, disse Yamanaki Noishi, dando um tapinha no ombro de Shoza. Traço. Menor liberação da Terra, rio do fluxo da Terra. Maior. Hiruzen finalmente se lembrou que sua especialidade era ninjutsu. Ele manipulou o chão, transformando a terra sobre o boneco em lama fluida, tentando desequilibrá-lo. Menor liberação da terra, pântano do submundo. Maior. Semelhante à técnica anterior, esta técnica transformou o solo sobre o boneco em um pântano. Combinado com os efeitos do rio do fluxo de terra, o boneco começou a afundar rapidamente. As habilidades de Hiruzen Sarutobi ainda estão afiadas. Shin observou Hiruzen empregar seu ninjutsu. Deixando de lado o Kekkei Shinkai, que faltava a Hiruzen, seu domínio do ninjutsu realmente lhe rendeu o título de professor, um mestre genuíno, não apenas alguém com o título. Embora a idade possa ter enfraquecido seu taijutsu, as habilidades de ninjutsu de Hiruzen estavam entre as melhores do mundo shinobi. Menor liberação de fogo, bala de chamas do dragão de fogo. Maior. Após prender o boneco no pântano, Hiruzen usou uma poderosa técnica de liberação de fogo, com o objetivo de solidificar a lama com calor intenso e imobilizar completamente o boneco. Okage-sama é incrível. Alguns shinobi de Konoha observavam Hiruzen com admiração e reverência. Eles ficaram desesperados quando Hiruzen pareceu ser facilmente dominado antes. Mas agora, ao vê-lo usar o ninjutsu com maestria para virar o jogo, a imagem que eles tinham do terceiro Hokage cresceu e se tornou poderosa mais uma vez. Hiruzen, vendo o inimigo aparentemente neutralizado, permitiu que um leve sorriso surgisse em seus lábios. Você está comemorando um pouco cedo demais, não é? Shin murmurou fracamente, observando Hiruzen e os shinobi de Konoha. Eles realmente achavam que táticas tão simples poderiam derrotar o Oito Caudas e o fantoche do terceiro Hokage. Eles estavam longe de terminar. Boou! Toda a vila de Konoha tremeu quando a enorme forma do Oito Caudas irrompeu do chão, soltando um rugido furioso. Transformação completa em besta com cauda. O Oito Caudas chegou. O Oito Caudas? O sorriso de Hiruzen congelou, sua expressão se tornando cada vez mais sombria. Recuem. Evacuem os aldeões. Com a besta com cauda plenamente manifestada, a situação se tornou muito mais perigosa. Tendo vivenciado a fúria da Nove Caudas, Konoha conhecia o poder devastador dessas criaturas. Mesmo que o Oito Caudas não fosse tão forte quanto o Nove Caudas, ainda era uma besta com cauda. A diferença não seria tão significativa. Eles sacrificaram um quarto Hokage para deter Kurama. Precisariam sacrificar outro Hokage desta vez? O Oito Caudas imediatamente começou a formar uma bola da besta com cauda, sem perder tempo com conversas inúteis. Para evitar interrupções, o Oito Caudas formou rapidamente a bola da besta com cauda, o que reduziu um pouco seu poder potencial. Mas mesmo uma bola da besta com cauda menor poderia facilmente nivelar uma pequena montanha. Será que Konoha tem mais algum truque na manga? Shin observou o Oito Caudas preparar seu ataque, mas não interveio.
Estava curioso para ver se Konoha tinha alguma defesa escondida. Claro, mesmo que Konoha não conseguisse bloqueá-lo, Shin não se importava muito. Seu relacionamento com a vila não era bom. Não havia muitas pessoas em Konoha com quem ele se importasse. Ele poderia intervir para salvar Shikaku e seus amigos, dada a conexão que tinham no passado, mas era só isso. Todos, recuem. Hiruzen gritou enquanto o Oito Caudas se preparava para atirar. Enquanto os shinobi de Konoha recuavam, Hiruzen usou a técnica do clone das sombras, criando 4 clones. Então, o corpo principal e os 4 clones executaram simultaneamente o ninjutsu, liberando técnicas que abrangem todas as 5 transformações básicas da natureza: vento, terra, relâmpago, água e fogo. Menor técnica de combinação de 5 liberações excelentes. Maior. Os 5 diferentes jutsus elementais se combinaram, atingindo o Oito Caudas e colidindo com a bola da besta com cauda que se aproximava. Este era provavelmente o jutsu combinado mais forte de Hiruzen, uma técnica que brilhou intensamente na história original. Até mesmo Shin não conseguiu deixar de prestar atenção. Este jutsu combinado é muito bom. Vou copiá-lo. Shin disse com satisfação. Ele não precisava de uma carta de replicação. Seu Rinnegan Segan dos 9 Tomoe podia copiar qualquer ninjutsu instantaneamente. A colisão entre a técnica do grande combo de Hiruzen e a bola da besta com cauda do Oito Caudas quebrou todas as janelas de Konoha. Olhando para a cratera de 100 metros de largura à sua frente, Hiruzen suspirou de alívio. Ele havia conseguido bloquear o ataque. No entanto, o custo foi significativo. Hiruzen havia gasto mais de 1/3 do seu chakra. Ele talvez pudesse usar a técnica do grande combo mais 2 vezes. A força do terceiro Hokage é realmente insondável. Fugaku Uchiha cerrou os punhos, observando a demonstração de poder de Hiruzen. Quaisquer pensamentos rebeldes que Fugaku pudesse ter nutrido foram significativamente atenuados. Vendo a força de Hiruzen, essas ambições de repente pareceram menos alcançáveis. Mesmo que revelasse seu Mangekyou Sharingan oculto, ele poderia não ser capaz de derrotar Hiruzen. E desafiar Hiruzen significava enfrentar toda a vila. Hiruzen não sabia que sua demonstração de poder havia inadvertidamente restringido as ambições de Fugaku Uchiha, pelo menos temporariamente. Copy System Capítulo 289. A decisão do clã Hyuga-Shin copiou a técnica do grande combo de Hiruzen Sarutobi e, tendo alcançado seu objetivo, preparou-se para deixar Konoha. Oito Caudas, recue. A voz de Shin ecoou na mente do Oito Caudas. A besta com cauda, que estava preparando outra bola da besta com cauda maior, abandonou imediatamente o ataque. Seu corpo enorme se virou e desapareceu da vista do shinobi de Konoha em um instante. Ele foi embora. Hiruzen Sarutobi ficou congelado por um longo momento antes de se recuperar. Ele não sabia por que o Oito Caudas havia partido de repente, mas a partida dele era a melhor notícia possível para ele. Embora ele tivesse conseguido bloquear a bola da besta com cauda com seu jutsu de combinação dos 5 elementos, ele duvidava que conseguiria resistir a mais 2. Com a imensa pressão da besta com cauda desaparecida, os shinobi de Konoha soltaram um suspiro coletivo de alívio, seus olhares voltados para Hiruzen cheios de reverência ainda maior. O Hokage deles havia expulsado uma besta com cauda. É claro que os shinobi de Konoha não sabiam que o Oito Caudas havia recuado sob o comando de Shin. Eles presumiram que o Oito Caudas havia fugido com medo do terceiro Hokage. Alguns shinobi já consideravam Hiruzen o Hokage mais forte da história, talvez até o shinobi mais forte do mundo. Se Azirama Senju soubesse que simplesmente trocar golpes com o Oito Caudas poderia render a alguém o título de Hokage mais forte, ele poderia até chorar. Deixando a situação de Konoha para trás, Shin encontrou o falecido clã Hyuga, liderado por Yazi. Yazi estava cuidando de seus ferimentos. Ser controlado por Shin para liberar poder além dos limites do seu corpo o deixou gravemente ferido. Yazi, eu trouxe os membros do seu clã de volta. Shin libertou as mulheres, crianças e idosos Hyuga da dimensão Kamui, junto com seus suprimentos. Obrigado, Shin Uzumaki. Yazi agradeceu formalmente a Shin. Agradecer? Achei que você me odiaria. Se não fosse por Shin, o clã Hyuga ainda estaria vivendo pacificamente em Konoha, sem embarcar nesse caminho de exílio. Mesmo assim, obrigado. Tudo bem, aceito seus agradecimentos.
Pare de me agradecer. Sinceramente, eu fiz isso principalmente para me divertir. Shin acenou com a mão, dispensando-o. Izazi Yuga, parado atrás de Yazi, sentiu seu rosto se contrair. A deserção do clã Yuga era apenas diversão para Shin. Ele não estava errado. Shin havia instigado a deserção do Yuga principalmente para seu próprio entretenimento. Quais são seus planos agora? Perguntou Shin a Yazi. Embora os tivesse incentivado a desertar, não tinha a intenção de encontrar um novo lar para eles. Planejamos retornar às nossas terras ancestrais primeiro e depois decidir nosso próximo passo. Yazi já havia considerado isso. Depois de deixar Konoha, eles retornariam à terra natal do Hyuga, após o período dos reinos combatentes. A terra havia sido abandonada depois que eles se juntaram a Konoha. Agora, Yazi planejava liderar seu clã de volta para lá e descobrir como lidar com Konoha. Tornar-se um ninja desaparecido não garantia segurança. Konoha podia enviar perseguidores a qualquer momento. No entanto, Yazi não estava muito preocupado. Ele acreditava que o clã Hyuga conseguiria lidar com qualquer perseguidor que Konoha enviasse. Como Hokage, Hiruzen provavelmente não viria pessoalmente. Os outros clãs de Konoha provavelmente também não se envolveriam. Era uma tarefa ingrata, e os Hyuga não tinham grandes rixas com outros clãs além dos Uchiha. Quanto aos shinobi civis, Yazi não se preocupava. Como a maioria dos membros de clãs importantes, ele os desprezava. Shinobi civis tinham dificuldade até mesmo para aprender jutsus poderosos. Estrelas em ascensão como Orochimaru, Jiraiya e Minato Namikaze eram raras exceções em qualquer vila. E até eles dependiam de conexões. Orochimaru e Jiraiya eram alunos de Hiruzen. Minato era aluno de Jiraiya, aluno avô de Hiruzen. Foi assim que Minato obteve acesso à técnica do Deus Voador do Trovão. Sem tais oportunidades, mesmo com imenso talento, Minato poderia ter atingido o auge como um Jonin de elite. Já que você tem um destino, não vou me preocupar mais. Estou indo embora. Espere. Yazi parou Shin quando ele se virou para sair. O que mais? Shin se virou. É sobre a Hinata. Espero que você cuide bem dela. Por favor, pediu Yazi, com sinceridade. Não se preocupe com isso. Hinata ficará muito melhor comigo do que com você. Se ela sentir sua falta algum dia, eu a trarei para visitá-la. Yazi não discutiu. Na situação atual, Hinata estava de fato mais segura com Shin Uzumaki. O clã Hyuga enfrentava perigos constantes. Com Shin, pelo menos sua segurança estava garantida. Pegue isso. Pelo bem de Hinata, se você tiver um problema que não consegue resolver, pode me ligar uma vez. Shin jogou uma kunai do Deus Voador do Trovão para Yazi, que a pegou. Esta é uma kunai voadora do Deus do Trovão. Canalize chakra nela para ativar a fórmula, e eu a sentirei. Você também conhece a técnica do Deus Voador do Trovão? Yazi segurou a kunai, o espanto estampado em seu rosto normalmente estoico. Ele não pôde deixar de se surpreender. Este era o jutsu característico do quarto Hokage, embora desenvolvido pelo segundo. Foi a técnica que rendeu a Minato o título de Flecha Amarelo. Eu sei de muitas coisas. A técnica do Deus Voador do Trovão é realmente tão difícil. Yazi ficou sem palavras. Difícil. É quase impossível. Ele não conseguia nem ter acesso à técnica, muito menos aprendê-la. Depois de entregar a kunai a Yazi, Shin partiu sem maiores cerimônias. Yazi não tentou impedi-lo desta vez. Vamos. Estamos muito perto de Konoha, não é seguro, disse Yazi aos membros de seu clã. Ele então os conduziu em direção à sua terra natal ancestral. Shin retornou à terra dos redemoinhos. Hinata imediatamente correu até ele, apertando sua mão com força. Ela estava assustada. Embora soubesse que as mulheres não eram más pessoas, Hinata era naturalmente tímida e reservada perto de estranhos. Nem mesmo as gentis Mikoto e Konan conseguiram deixá-la completamente à vontade. Ao ver Shin retornar, Hinata finalmente relaxou. Copy System capítulo 290. Essas palhaçadas são hilárias e Hinata é adorável, mas ela não deixa ninguém tocá-la. Kuzina resmungou, observando Hinata sentar-se obedientemente ao lado de Shin. Eu não sou tão assustador assim, sou? Porque Hinata tem tanto medo de mim. Toda vez que ela tentava dar um tapinha na cabeça de Hinata, a garotinha se encolhia em pânico. Isso só significa que você não tem charme,
disse Shin com um sorriso. Shin, você está dizendo que eu não sou charmosa? Kuzina cerrou os dentes, cerrando os punhos e olhando ameaçadoramente para Shin. Entretanto, Shin não se sentiu nem um pouco ameaçado. Hinata vai morar conosco de agora em diante? Mikoto perguntou a Shin. Sim, Hinata vai morar conosco de agora em diante. Shin já havia falado com Hinata sobre isso, e ela concordou em ficar com ele. Isso significa que veremos Hinata todos os dias. Conan sorriu levemente para Hinata, que imediatamente abaixou a cabeça, agarrando firmemente as roupas de Shin. Os Hyuga desertaram. Você realmente conseguiu. Isso é impressionante. Tsunade ainda estava surpresa por Shin ter conseguido convencer todo o clã Hyuga a desertar. Shin já havia contado a eles sobre a deserção dos Hyuga. Eu só desempenhei um pequeno papel. Os Hyuga decidiram desertar principalmente por causa da insatisfação com Konoha e Hiruzen Sarutobi. As poucas palavras de Shin foram suficientes para deixar Azi irritado, principalmente porque Azi já estava ressentido com Konoha e Hiruzen. Suspiro. Sinto que Konoha pode decair completamente no futuro. Tsunade suspirou. Konoha foi fundada conjuntamente pelos clãs Senju e Uchiha. Os Hyuga eram o clã mais proeminente depois deles. Agora, o clã Senju era composto apenas por ela e Naoaki, e eles haviam rompido laços com Konoha. O clã Hyuga havia desertado completamente. Quanto ao restante do clã Uchiha, Tsunade sabia da relação tensa deles com Konoha. Eles provavelmente seguiriam o mesmo caminho eventualmente. Eles mesmos causaram isso. Se Hiruzen Sarutobi não tivesse feito suas acrobacias, eu ainda poderia estar em Konoha. Shin também não havia planejado deixar Konoha inicialmente, mas as ações de Hiruzen foram repulsivas demais. Shin não se deu ao trabalho de ficar. Chega disso. De repente, me sinto tão injustiçada, disse Meiterumi, desanimada. Durante a Terceira Guerra Mundial Ninja, ela pretendia apenas descansar temporariamente na Terra dos Redemoinhos, mas acabou ficando e mais tarde se tornando uma ninja de Kirigakure. Por que você se sente injustiçado? Você foi maltratado aqui? Shin costumava dar tapinhas na testa de Meiterumi, fazendo com que a garota já batida se sentisse ainda mais injustiçada. Você me intimida todo dia. Meiterumi sentiu como se tivesse se tornado o saco de pancadas deles. Perdeu a conta de quantas vezes sua testa havia sido atingida. Ai, desculpe, virou um hábito. Shin tossiu levemente, desculpando-se desajeitadamente com Meiterumi, que tinha os olhos marejados. Ponto. Meiterumi olhou para Shin indignada. Um hábito? Ela disse a si mesma que era uma garota forte, que não choraria. De jeito nenhum. Tudo bem, juro que não vou mais dar um peteleco aleatório na sua testa. Shin deu um tapinha reconfortante na cabeça de Meiterumi, fazendo-a corar levemente. Ah? Mei, você está corando, Kuzina apontou. Não, não estou. Não seja ridículo. Meiterumi não era a Mizukage ousada e sedutora que se tornaria no futuro, ela ainda se envergonhava facilmente. Se fosse a futura Meiterumi, ela provavelmente teria provocado Kuzina de volta. Traço. A notícia da deserção do clã Hyuga se espalhou pelo mundo shinobi. O clã Hyuga desertou. O quarto Kazekage, Rasa, zombou. Boas notícias para Sunagakure. Suna perdeu a Terceira Guerra Mundial Shinobi e foi forçada a uma aliança com Konoha. No entanto, Rasa, embora não fosse particularmente forte, era ambicioso. Ele nunca desistiu de atacar Konoha. Quanto ao tratado de aliança, era apenas um pedaço de papel sem valor, facilmente descartado quando conveniente. Traço. Em Iwagakure, Onoki riu descontroladamente ao ouvir a notícia, para a grande preocupação de seu filho Kitsushi. Será que seu pai finalmente enlouqueceu? Senhor Tsushikage, você está bem? Kitsushi perguntou cautelosamente. Estou bem. Melhor do que nunca. Onoki riu. Boas notícias de Konoha. O clã Hyuga desertou. Onoki entregou o relatório de inteligência a Kitsushi. Honestamente, Onoki achou a constante turbulência interna de Konoha hilária. Primeiro, Shin Uzumaki partiu por razões desconhecidas, provavelmente relacionadas à liderança de Konoha. Onoki ficou grato por isso. Uma Konoha com Shin Uzumaki poderia ter conquistado o mundo. Então, Atake Sakumo, um poderoso Kage, foi levado ao suicídio por sua própria aldeia. Onoki também ficou feliz com a notícia.
Pouco depois da Terceira Guerra Mundial Ninja, Konoha sofreu um incidente da Kyuubi, perdendo seu quarto Hokage, Minato Namikaze. E agora, o clã Hyuga havia desertado. O que restava em Konoha? Apenas o velho Hiruzen Sarutobi mantendo tudo sob controle. Onoki aguardava ansiosamente o inevitável conflito entre Konoha e o clã Uchiha. Embora não soubesse de todos os detalhes, estava ciente do atrito entre a liderança de Konoha e os Uchiha. Esse conflito estava fadado a explodir eventualmente. Quando isso acontecesse, seria uma luta até a morte. Independentemente do resultado, isso só beneficiaria Hyuga. O clã Hyuga desertou. E venceu? Konoha é tão fraca assim? Kitsushi perguntou a Onoki, intrigado. Onoki parou de rir e mergulhou em pensamentos. Estava tão absorto em sua alegria que nem sequer havia considerado esse ponto. Se Kitsushi não tivesse tocado no assunto, ele poderia ter ignorado. A informação não menciona como eles conseguiram. Parece que precisamos investigar isso mais a fundo. Onoki sentiu que era necessário descobrir como o clã Hyuga conseguiu escapar de Konoha. Um clã, por mais forte que fosse, não conseguiria derrotar uma vila inteira, não é mesmo? Era absolutamente impossível. Aos olhos de Onoki, o clã Hyuga era decente, mas não excepcional, certamente não comparável aos Uchiha. Se o clã Uchiha tivesse desertado com sucesso, Onoki não teria ficado tão surpreso. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.